Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz que Deus dá. Podeis assentar, meus irmãos. Convido-vos para a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 2. Vamos ler os 11 primeiros versículos deste capítulo. Estarei fazendo a leitura na Nova Almeida Atualizada, a mais recente tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Diz assim a santa palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, pois, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Eu chamo este primeiro milagre no ministério de Jesus de o milagre da transformação. E convido-vos esta noite a refletirmos juntos sobre o milagre da transformação, e em cima da lição que esse milagre nos transmite, também refletirmos sobre como Jesus transforma pessoas, como Jesus transforma famílias, como Jesus transforma histórias. Eu tenho certeza que muitos de nós temos uma história de transformação para compartilhar, e como Deus operou este milagre de transformação em nossa vida. Por isso, eu quero, nessa oportunidade que o pastor me concede, focar esta mensagem na palavra transformação. Transformação, queridos, é uma palavra-chave na vida de cada pessoa que se identifica como seguidoras de Jesus Cristo. Segundo os estudiosos, a palavra transformação significa mudar de forma, que tem o mesmo sentido empregado para o termo metamorfose em nossa língua portuguesa. E eu gostaria, ainda nesta introdução,
de dizer a vocês que a transformação que Deus quer operar em nós é diferente de mudança. A mudança é apenas um remanejamento, uma melhorada superficial, enquanto a transformação é mudança de rota. É uma modificação de uma condição para outra condição. Quando nos convertemos, Deus opera em nós, não uma mudança, Ele opera uma transformação total em nossas vidas. Por isso que Paulo disse, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi exatamente isso que ocorreu em Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre na festa de casamento, transformando a água em vinho. E ao refletir sobre esse milagre de Jesus, me veio à mente a seguinte pergunta: quando é que o milagre de transformação pode ocorrer no contexto de nossas vidas? Em primeiro lugar, o milagre de transformação ocorre quando Jesus é convidado para fazer parte de sua vida. O versículo 2 diz assim: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Perceba que o milagre aconteceu porque Jesus já estava lá. Ele e os seus discípulos foram convidados para simplesmente estarem nas bodas. Ele não recebeu um chamado de última hora só porque os noivos precisavam de um milagre. Ele havia sido chamado para estar junto. E porque estava presente, ele operou o milagre. Muitas vezes, só buscamos Jesus quando precisamos de um milagre. Entenda, Deus sempre vai nos ouvir. Porém, o que aprendemos aqui é que precisamos convidar Jesus para estar em nossa vida, porque quando Ele faz parte de nossas vidas, certamente nem vamos precisar pedir. Ele já está lá. Ele vai realizar o milagre antes mesmo de você pedir. Quando é que o milagre de transformação ocorre em nossas vidas? Quando Jesus é convidado para fazer parte dela. Em segundo lugar, o milagre de transformação ocorre quando fazemos tudo o que Jesus mandar. Nos versículos 3, 4 e 5, o texto diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Portanto, o milagre da transformação ocorre quando fazemos tudo o que Jesus nos mandar fazer. O texto nos diz que Maria, mãe de Jesus, estava também na festa. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que um dos nubentes era parente de Maria, devido ao seu procedimento em preocupar-se com a falta de vinho, e também
em transmitir ordem aos criados. Eu creio que Maria, com certeza, percebeu algum tumulto e logo levou o problema a Jesus, dizendo: eles não têm mais vinho. Muitas vezes, não vivemos os milagres porque temos dificuldade em obedecer. Deus nos dá uma direção, mas nos parece muito difícil fazer. E então fazemos do nosso jeito. Nem sempre gostamos do jeito de Jesus. Nem sempre concordamos com o jeito de Jesus. E apesar do Espírito Santo nos falar e nos orientar e nos mostrar o caminho a seguir, nós preferimos usar a nossa própria capacidade intelectual para decidir: desse jeito não vai dar certo. Eu vou seguir por outro caminho. Mas Maria, que conhecia bem seu filho, disse para os criados: façam tudo o que ele mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma coisa precisa ficar bem clara: Jesus Cristo é a única solução para os nossos problemas. Olha que interessante o que lá no Antigo Testamento Deus disse a Josué. Deus falou com Josué assim: meu servo Moisés morreu, agora é com você. E Deus disse para Josué: seja forte e corajoso e obedeça à lei que lhe foi dada. A obediência gera bênção. Eu estava falando ontem pela manhã em Mogi das Cruzes, em um conselho de pastores ali, e eu dizia para aqueles pastores que nós vivemos a geração da inversão. Se o pastor diz assim: vamos vir todos para o culto de ensino na quarta-feira, aí tem aquele que diz assim: já que o pastor disse que eu tenho que vir, eu não vou. É a geração da inversão. Nós queremos fazer tudo ao contrário daquilo que Deus dirige, daquilo que Deus está colocando diante de nós. Mas nesta oportunidade, estamos aprendendo com Maria que o caminho da vitória é o caminho da obediência. Vamos vencer essas fraquezas de nossa humanidade e obedecer a santa e gloriosa palavra de Deus. Em terceiro lugar, o milagre da transformação ocorre quando fazemos a nossa parte na solução do problema. Nos versículos 6 a 9 diz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho novo. Quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Mas você, porém, guardou o melhor vinho para o final. O milagre da transformação ocorre quando fazemos a nossa parte na solução do problema. É interessante que haviam ali 6 talhas. E na Bíblia os números têm muitos significados. E o número 6 é o número do homem. É o número da imperfeição. Mas quando o homem se junta com Deus, e Deus é o número 1,
Número 1 é o número de Deus. 6 é o número do homem. E quando o homem se junta com Deus e o 6 se soma com 1, chegamos a 7. E 7 é o número da perfeição. Com Deus na sua vida, você está com a vitória garantida. Com Deus na sua vida, o diabo não vai te vencer. Com Deus na sua vida, você vai realizar seus sonhos. Com Deus na sua vida, a vitória é certa. Aleluia. 6 é chamado o número do homem. Portanto, nós percebemos que neste caso, do que lemos agora na Bíblia, o milagre não depende só de Deus, mas há uma participação e um fator humano ligado a este milagre. Há uma parte que é nossa. Fazei tudo o que Ele mandar. E então Deus faz o sobrenatural. O natural nós realizamos, o sobrenatural Deus faz, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Numa época da minha vida, recém-casado, com filho pequeno, fiquei desempregado. E fui buscar a Deus pedindo emprego, e um novo emprego não aparecia para mim, não se abria para mim. E Gessi falou assim, e agora eu digo, como é que você vai fazer? E eu falei, meu bem, eu soube que tem uma fábrica de linguiça no bairro aqui do lado. E eu tenho uma bicicleta e um caixote preso na parte de trás da bicicleta. Eu vou essa madrugada comprar esse caixote de linguiça. E fui para a fábrica de linguiça de madrugada e voltei de lá com um caixote cheio de linguiça. Um irmão da igreja me deu uma daquelas balanças de pesar peixe, já viu? E eu peguei aquela balancinha e ia de porta em porta. Olha a linguiça fresca! Olha a linguiça fresca! E o pessoal vinha, me dá 1 quilo, me dá meio quilo. Eu ia na balancinha, ia pesando, ia vendendo. Lá para as 10 horas da manhã, a caixa estava vazia e eu voltava para casa com dinheirinho e dizia para a Gessi, já tenho dinheiro do leite do Elielson, já tenho dinheirinho para a gente comprar nossas comprinhas. E fazendo a minha parte, Deus abriu a porta de emprego para mim. Um dia eu cheguei em casa e Gessi falou assim, veio um senhor aqui de idade te procurar. Um senhor de idade? Eu não gravei o nome dele, mas ela descreveu mais ou menos aquele senhor de idade. E eu pensei assim, mas esse senhor, ele trabalha para um patrão numa empresa no Rio de Janeiro. Eu sei onde é, e lá fui eu atrás. Botei meu paletó e a minha gravata, me arrumei todo bonitinho, peguei o ônibus, depois a lancha, fui para o Rio, cheguei lá na empresa, encontrei o velhinho. E ele disse assim, Wilde, que bom que você veio, porque o chefe quer falar com você, porque ele tem um emprego para você. E foi uma bênção do céu na minha vida, mas eu fiz a minha parte. Mas eu já encontrei gente que já falou assim para mim, eu vender linguiça? Eu vou vender linguiça nada? Ficar com balancinha na mão por aí? Olha o que aconteceu aqui neste milagre, faça a sua parte. Como é que você está desempregado e fica dormindo até 10 horas da manhã? Você está desempregado, mas não manda currículo para lugar nenhum. Não pede oração na igreja. Quando o pastor chama, não vem aqui na frente para receber a bênção do Senhor. Se você não fizer a sua parte, a água não vai ser transformada em vinho. E eu gostaria de concluir chamando a sua atenção para a qualidade do milagre. Jesus deu o que havia de melhor em matéria de vinho, a ponto de o mestre Sala se impressionar e comentar que normalmente se bebe o melhor vinho primeiro e depois de o terem
desfrutado e já estarem embebedado, oferece-se o vinho inferior. Deus tem o melhor para realizar em nossa vida. Vá para casa com esta mensagem. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E você vai viver uma transformação total. Pela graça de Deus. Deus tem o melhor para você. Creia e obedeça a sua palavra. Se você reconhece que o vinho acabou, ou está quase acabando, creia na vontade de Deus de transformar sua vida. Renove o convite ao Senhor Jesus para estar em sua vida. Abre o teu coração. Deixa Deus agir hoje no seu coração. Não volte para casa do jeito que você entrou neste culto, mas entrega o seu coração a Jesus, a sua vida para Jesus. Se você está caminhando por este mundo afora sem a bênção da salvação, nesta noite, o Jesus do milagre está aqui para operar transformação na sua vida. E se você já esteve conosco e agora se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é a oportunidade para você reencontrar-se com Jesus dos milagres. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.